Senhor Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Dr. Paulo Duarte, a Senhora Vogal de Infarmed, Doutora Paula Almeida, Senhor Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Senhores Deputados, Senhores representantes da área da farmácia, das indústrias farmacêuticas. De acordo com as estatísticas oficiais sobre o setor da saúde relativas a 2013, baseado, portanto, nas estatísticas de saúde do Instituto Nacional de Estatística, o nosso país conta com 2.881 farmácias e 184 postos farmacêuticos móveis, numa média de 28 farmácias por cada 100.000 habitantes, sendo os habitantes das regiões Alentejo e Centro aqueles que têm disponível um maior número de farmácias, respectivamente 36 e 32 farmácias por 100.000 habitantes. Já na região autónoma dos Açores, registram-se 20 farmácias disponíveis por 100.000 habitantes. Trata-se de uma rede de grande dimensão, gerida e mantida por pessoas que os portugueses respeitam e consideram. Este retrato, que é de hoje, tem uma história de pelo menos 6 séculos, que retrata bem como é da função social de instituições como a farmácia que se faz o tecido social de um país. O papel do farmacêutico acompanha essa história, de uma figura inicial essencialmente ligada à preparação e dispensa de medicamentos em prescrições por si elaboradas, o chamado boticário, viu-se obrigado a repensar o seu papel com o advento da industrialização, como veio a acontecer, aliás, em muitos outros domínios de atividade. Os medicamentos passaram a ser produzidos pela indústria e as farmácias passaram a ser os locais de cedência e aconselhamento sobre os medicamentos, mantendo uma relação de proximidade com a população. No entanto, e apesar de uma aparente perda de exclusividade em certos domínios, a verdade é que os poderes públicos sempre trataram esta instituição com grande sensibilidade, tendo prevalecido o entendimento de que a singularidade do papel das farmácias as acometia necessariamente ao espaço de formação específico de alguém qualificado, sobretudo considerando que estava também em causa a saúde pública. O papel do farmacêutico, o foco da sua atividade e a sua relação de intercâmbio na mediação entre o acesso à saúde e as populações foram necessariamente reequacionados, requerendo, por parte dos profissionais, não só competências acrescidas de diagnóstico para aconselhamento dos pacientes, como também outros skills ao nível da comunicação de saúde, ao nível do enquadramento social dos utentes, ao nível da resposta dada aos cidadãos. Esse é, genericamente, o contexto em que as pessoas da minha geração conheceram as farmácias. Locais de passagem obrigatória para quem procurava um conselho, uma opinião, uma solução de confiança para problemas de saúde e mesmo até outros. Locais onde a população acorria em situações de fragilidade, depositando nos seus profissionais o crédito e a confiança com que constroem o tecido das relações sociais. É certo que hoje as farmácias, sobretudo nos grandes espaços urbanos, estão sujeitas a novas pressões e também dificuldades e novos desafios que as colocam a par de outros locais de prestação de bens e serviços na comunidade. Uma lógica de gestão e de competição entre espaços impera e é necessário para sobreviver. No entanto, as farmácias parecem não ter perdido nada da sua credibilidade aos olhos do público. Com efeito, as farmácias continuam a desempenhar uma função social crucial para a saúde e bem-estar das populações. As campanhas de sensibilização para determinadas doenças, o empenho no trabalho de prevenção e alerta relativamente a determinadas patologias, a capacidade de, muitas vezes, racionalizar o próprio uso dos medicamentos, que é cada vez mais livre, todas estas mais-valias permanecem.
Por outro lado, o crescente número de serviços prestados às comunidades, numa relação de proximidade e de acompanhamento, permite às farmácias cooperar para o rastreamento e intervenção em situações de fragilidade social, que cada vez mais invadem as sociedades contemporâneas. É sabido, por exemplo, como as farmácias vendem a crédito a pessoas com carências económicas, ou como as farmácias asseguram a continuidade terapêutica para fazer face a dificuldades de agendamento de consultas médicas. É por isso que as farmácias podem desempenhar tão vasto papel, porque na sua matriz há uma complexidade de funções e missões que tocam aspectos sensíveis e decisivos da vida das nossas comunidades. O reconhecimento dessa missão espelha-se positivamente na confiança que os portugueses têm no setor. Desejo assim à Associação Nacional de Farmácias e às farmácias portuguesas, representadas hoje nesta Assembleia, um bom trabalho para o seu debate e os meus votos de sucesso dirigidos ao setor das farmácias portuguesas. Muito obrigado.